Boa tarde, meu nome é Dr. Vinícius Fileria Pimenta, cirurgião cardiovascular, e hoje a gente tem por objetivo nesse vídeo aqui responder algumas perguntas sobre a cirurgia de revascularização do miocárdio, que é a famosa cirurgia de ponte de safena, que os pacientes sempre perguntam, e é uma das cirurgias mais cardíacas mais realizadas aí no mundo todo. No Brasil não é diferente. A cirurgia de revascularização do miocárdio é a cirurgia mais estudada no mundo. A gente sabe que tem mais de 16 mil trabalhos científicos comprovando essa cirurgia, a cirurgia mais estudada, é a cirurgia que mais gerou discussão científica no mundo. Então a gente sabe do real benefício da cirurgia para os pacientes, sabe as indicações, sabe quem precisa e pode orientar os pacientes sobre isso. Dentro das doenças que acometem as artérias do coração, que são chamadas coronárias, essas artérias que irrigam o coração, a doença crônica dessas artérias é a que tem a maior indicação, a indicação padrão ouro no tratamento. Ou seja, aquele paciente que tenha fator de risco ou não, a maioria dos pacientes que apresentam doença coronariana, obstrução na coronária, são aquelas que têm os chamados fatores de risco, ou seja, doenças que propiciam esse tipo de obstrução nas coronárias. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, que é um outro fator de risco, que o paciente, o maior na verdade, né, fator de risco para doença coronariana, tabagismo, obesidade, né, dislipidemia também é um fator importante, e a questão genética também a gente precisa frisar nesse ínterim. E como que o paciente descobre, né, que ele tem doença coronariana? Alguns exames, né, cotidianos que o paciente pode realizar, eletrocardiograma, teste ergométrico, né, são exames que podem dar indícios de que o paciente eventualmente tem lesão na coronária. Os sintomas, né, são muito importantes também. O paciente pode apresentar dor no peito, aquela dor normalmente ligada a esforços, mas às vezes pode até ser uma dor atípica, né? Então ele pode ter angina, ele pode ter falta de ar, que a gente normalmente chama de dispneia, né? Essa falta de ar. Então, e às vezes aparece de uma forma mais ou menos assintomática. O paciente está acostumado a fazer uma atividade cotidiana de alta performance e de repente ele piora muito essa performance, corria 10 quilômetros, agora não consegue correr mais o que ele corria antes, corre 2, 3 quilômetros ao invés de 10, ou ele nadava 1 hora, agora nada 10 minutos, já cansa, nada meia hora, já tem que parar para descansar. Então o rendimento piorou muito, também pode ser um indício de doença coronariana. Então nós temos aí uma gama de fatores de risco e de sintomas que esses pacientes podem apresentar para evidenciar a doença coronariana. Lá no consultório, né, o cardiologista normalmente pede alguns exames tais como cintilografia miocárdica. Às vezes, depois que o paciente faz um teste ergométrico, esse teste ergométrico vem com indícios de, de lesão, de doença, de angina ou de alteração dinâmica ali do eletrocardiograma. Então, diante desses exames, o cardiologista acaba por
por indicar a realização do cateterismo, né? A gente chama de cine-angiocoronariografia. E também, às vezes, no ecocardiograma, aquele exame, o chamado ultrassom do coração, o clínico, né? Ao pedir esse exame, ele nota o que a gente chama de alteração segmentar, ou seja, em alguma parede do coração, um dos lados do coração, seja parede anterior, lateral, inferior, apical, septal, apresenta alguma alteração segmentar. Isso chama a atenção do colega clínico e ele também acaba por pedir o cateterismo, né, a cineangiocoronariografia. Também pode ser realizada a angiotomografia, né, de coronária, ou seja, uma tomografia específica para a coronária, que é um exame menos invasivo, só que é um exame que não é todo hospital, todo centro que realiza, então são alguns centros específicos, e nem todo médico que analisa esse exame sabe identificar e sabe laudar a angiotomografia. Então realmente é um exame que a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso, mas que também vem sendo uma opção muito solicitada ultimamente para a gente ter um diagnóstico aí desses pacientes que têm doença coronariana. Eventualmente o paciente faz uma angiotomografia. Nessa angiotomografia a gente tem um índice que chama score de cálcio, que vai avaliar como é que estão as coronárias, e se apresenta lesão coronariana ali na angiotomografia também, a gente vai para o exame padrão ouro para ter uma melhor definição, uma melhor anatomia das coronárias, que é o cateterismo cardíaco. Então o paciente vem com essa história de angina, vem com exames alterados, exames da rotina cardiológica, o cardiologista avalia esses exames e pede o cateterismo para ele. Essa situação que a gente normalmente se depara com a situação da doença coronária crônica, né? Então, no cateterismo podem ser identificadas ou não lesões nas coronárias. Diante do resultado do cateterismo, se o paciente apresenta lesões graves, né, lesões maiores que 70%, aí a gente vai começar diante da anatomia das lesões, o número de vasos que é atingido, da região desses vasos que são atingidas, a gente vai pensar nas possibilidades terapêuticas, né? Que a gente tem normalmente aí 3 possibilidades terapêuticas: a medicamentosa, o tratamento por stent, por angioplastia, e o tratamento cirúrgico, que é a cirurgia de revascularização do miocárdio, ou a chamada ponte de safena aí pelos populares, né? É o nome mais conhecido. Diante, então, a gente tem alguns preditores aí para calcular, né, qual seria a opção melhor. Então, normalmente, quando a gente tem 2 ou mais vasos acometidos e quando a gente tem lesão mesmo na artéria descendente anterior, que é a artéria que irriga a porção mais rica do coração, que é o ventrículo esquerdo, a porção do coração que bombeia sangue para o cérebro e para todo o corpo. Então, a gente pode começar a pensar na opção cirúrgica para o paciente, né? Então, na realização do cateterismo cardíaco, se identificou que tem acometimento da descendente anterior, se identificou que além da descendente anterior a gente tem um ou mais vasos também acometidos, esse paciente é elegível para a cirurgia cardíaca. Então, muita gente não sabe, mas na doença coronária crônica e nesse perfil de pacientes que a gente vê lesão na artéria descendente anterior e um ou mais vasos,
a cirurgia cardíaca ainda é o padrão ouro, né? A angioplastia, que seria a colocação de stent, da famosa molinha dentro da artéria, atualmente vem sendo aprimorado esses stents, aprimorada a questão técnica, mas não houve um potencial maior benefício da colocação do stent diante da revascularização, né? Então, por exemplo, quando a gente faz a revascularização do miocárdio com enxertos arteriais, que a gente fala, ou seja, usando a famosa mamária, né? A artéria torácica interna, usando a artéria radial, enfim, e até mesmo em alguns vasos, como a coronária direita, usando a ponte de safena, o resultado a longo prazo, o resultado em termos de novo infarto, em termos de tempo e qualidade de vida, ainda é superior à cirurgia cardíaca. Então, quando o paciente faz o cateterismo e ele tem a oportunidade de escolher qual o tratamento cirúrgico, qual o melhor tratamento, seja ele cirúrgico, medicamentoso, ou por angioplastia ou por stent, o paciente tem que ter em mente que nas lesões mais complexas o tratamento com cirurgia ainda é superior, ainda vai trazer mais benefício. Mesmo que no primeiro ano, nos primeiros 3 meses, a recuperação, né, a cicatrização seja mais dolorosa, o tempo de recuperação seja maior, a longo prazo a gente vê que os pacientes vivem mais, que eles têm menos recidiva de infarto, que a função do coração ela melhora muito. Então, a gente precisa que os pacientes saibam desse benefício importante que a cirurgia cardíaca pode trazer para eles, né? Claro que todo procedimento tem risco, até a colocação de stent, a gente sabe que as placas, né, ali da coronária são importantes, então o paciente pode ter infarto ali na colocação do stent, o paciente pode dissecar a coronária, o paciente pode ter o AVC, né, isquêmico, que é uma das principais complicações aí, não só da angioplastia, mas também da cirurgia cardíaca. Então, sempre quando a gente fala em cirurgia cardíaca, a ponte de safena precisa ser manipulada a aorta para ser colocada, então a gente sempre fala que um dos riscos é o AVC. Né? Outro risco que tanto a angioplastia quanto a cirurgia cardíaca apresenta é a hemorragia, o sangramento, né? A gente precisa usar anticoagulantes para melhorar o sistema ali, né, de coagulação, e para esses enxertos durarem mais e para a gente usar, por exemplo, a circulação extracorpórea, então a gente tem que anticoagular o paciente no momento da cirurgia, então o sangramento é um evento que pode acontecer, sim, sem dúvida. E a arritmia, eventualmente até a colocação de marca-passo, também é um risco. Por ser um procedimento que o paciente precisa ficar com anestesia geral, normalmente, então a gente sempre precisa se atentar aos riscos da broncopneumonia, da pneumonia, né, no pós-operatório, mas algumas medidas são implementadas para diminuir o risco de pneumonia no paciente. E o procedimento cirúrgico, ele normalmente é mais longo, né? Então, a gente tem ali de 3 a 6 horas, né? Dependendo de como estão os enxertos, como é que está a doença no coração, né? A anatomia, a dificuldade técnica ali pesa muito, mas normalmente o tempo de cirurgia é esse aí, de 3 a 6 horas, né? Então, veja bem, os pacientes se beneficiam muito no primeiro momento. O paciente pode apresentar dor, tem aquele tempo que ele precisa ficar em repouso ali, normalmente pelo menos 40 dias,
faz só uma caminhada leve, fica mais dentro de casa, precisa dormir de barriga para cima nesse primeiro momento. Tudo para a gente ter uma cicatrização do externo, né, que é esse osso que a gente normalmente abre na cirurgia, ele se realize de uma forma completa. Na perna, né, quando a gente utiliza aí o enxerto venoso, essa perna pode ter ali um inchaço nas primeiras semanas, isso é normal, mas isso vai sendo absorvido e novos sistemas linfáticos, sistemas venosos vão dando conta ali da questão da drenagem, então tende a melhorar esse inchaço da perna. E depois de 3 meses aproximadamente, o paciente pode voltar a dirigir, pode voltar a fazer o esporte dele. Claro, tudo isso vai depender de uma avaliação ali do pós-operatório, né? Mas normalmente ele consegue resgatar uma rotina até melhor do que a que ele tinha anteriormente à cirurgia, né? Já o risco dele ser reoperado, dele sofrer um reinfarto, a gente sabe que é muito menor quando comparado ao stent. O stent ele tem um risco maior de trombose ali, porque ele é um corpo estranho que fica dentro da coronária. Então, principalmente o paciente diabético, ele normalmente corre um risco muito maior de trombosar, de fechar esse stent, de precisar de novo cateterismo, de ter um infarto. Então, a gente vê, né, nesse perfil de pacientes mais graves que realmente a cirurgia cardíaca é mais benéfica por conta desses riscos que o stent apresenta, né? Então, muita gente fala, o stent ele é menos invasivo, é só fazer uma punção no braço, tudo, mas tem algumas situações que o stent acaba sendo até perigoso, entre aspas, para o paciente, diante dos riscos que ele pode apresentar a longo prazo. É claro que no infarto agudo, numa situação que o paciente se encontra ali em urgência e emergência, o stent revolucionou o tratamento, sem dúvida, né? A gente ouve muito o termo porta-balão, né? Então, quanto mais rápido se abre uma artéria que o músculo está infartado, ou seja, ele está sofrendo ali por isquemia, né? Por falta de sangue, então o stent vem nesse sentido de realmente melhorar a questão do infarto agudo do miocárdio. Mas também no infarto agudo, dependendo da complexidade anatômica, da complexidade das obstruções, a cirurgia cardíaca também pode ser o melhor tratamento para ele. Então, o caso deve ser estudado junto com uma equipe multidisciplinar, junto com um cirurgião, um cardiologista, discutido com o paciente, fornecidas as opções, os riscos e os benefícios de cada opção de tratamento e, em conjunto, médico, paciente, família, todos decidirem pelo melhor tratamento. Mas a gente sabe que todos os estudos apontam, né, que a longo prazo, em termos de reinfarto, tudo, na doença coronária crônica, a cirurgia ainda aparece como padrão ouro. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, sempre alertar os pacientes que quando fazem o cateterismo, diante da obstrução, precisa ser discutido a opção terapêutica da cirurgia, né? Muitas vezes o paciente nem sabe que existe essa opção ou nem é apresentado para ele, então é importantíssimo a gente alertar. E saber que a cirurgia cardíaca não é definidora de que o paciente vai viver pouco ou não, pelo contrário, a gente tem aí mamárias que a gente fez, que, né, a gente reestuda aí com mais de 20 anos, então o paciente pode viver muito, muito tempo mesmo após a cirurgia cardíaca e ter uma vida até melhor do que ele tinha anteriormente, tá bom? Então vamos alertar aí, vamos se conscientizar
dessa opção de tratamento, que é a cirurgia de ponte de safena, de revascularização do miocárdio, tá bom? Muito obrigado.